nome de registro é Ângela Guimarães, mas vocês podem me chamar de Andy ou então de Ângelo. Meu outro Instagram, ele foi criado para poder falar um pouquinho da minha transexualidade, então é a primeira vez que eu tô trazendo essa questão para esse Instagram. E eu quero deixar o Heitor bem à vontade para me chamar da forma como ele quiser, tá bom, Heitor? Fica bem à vontade. Sou psicólogo há 9 anos, moro em Brasília, trabalho com neuropsicologia. Eu e o Heitor, a gente já trabalha há um tempo, trocando figurinhas de alguns casos, mas a temática de hoje é sobre uma coisa que me atravessa muito. Então vai ser também quase uma consultoria pessoal aqui, que eu vou perguntar bastante coisa que eu tenho dúvida. Enxaqueca é algo que me atravessa desde criança, mas a gente vai estar conversando aqui direitinho. Então agora eu vou chamar o Heitor. Quem tiver dúvidas, perguntas, vocês já podem ir mandando aí nos comentários, que a gente vai fazendo as perguntas depois. Ou então tem uma caixinha de perguntas que vocês também podem mandar, que depois eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Então vou convidar aqui o Heitor. Ah, sim, e o meu outro Instagram, pra quem não segue, é trans.nãomono, viu? Sejam tô chamando aqui o Heitor. Olá! Bom dia, olá. E Minha aí? cara tava quase sumindo aqui, deixa eu aumentar o som. E aí, tá E eu... conseguindo me ouvir bem? Tá tranquilo? Sim, o som tá bom? Você também me ouve bem? Ouço, tá ótimo. Beleza. Então vamos lá, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, com o que você trabalha, para as pessoas te conhecerem melhor. Beleza. Então, eu sou Heitor Felipe Lima e eu sou médico neurologista. Eu terminei a graduação em medicina aqui na UNB e aí depois eu fui para a UFMG em Minas, em Belo Horizonte, para treinar neurologia clínica. Eu fiz lá a residência médica, né, neurologia geral, e depois fiz mais um ano ainda em neurologia cognitiva do comportamento e distúrbios do movimento. Mas aí, assim, a neurologia geral, ela inclui, obviamente, a questão das dores de cabeça, que é, na verdade, um dos problemas que mais aparecem, assim, tanto no consultório quanto em hospitais, né? E é uma coisa realmente muito frequente. E, enfim, estou agora aqui em Brasília e estou à disposição e é um prazer poder tentar ajudar aí a, sei lá, colocar alguma informação útil hoje, talvez. Certo. Antes da gente começar, eu queria até te agradecer pelo seu profissionalismo. Eu tenho pacientes que são atendidos por você e vêm para mim sempre elogiando muito a sua humanidade, né? O quanto você gosta de escutar a vida, como uma visão geral, porque eu acho que, aí eu vou falar como paciente, muitos médicos não têm muito esse tato. E aí isso faz com que a gente acabe não querendo entrar em nenhum tipo de tratamento, porque a gente sabe que vai ter que ver com frequência aquele médico ali, né? E aí, por isso que é interessante você trazer essa questão da comportamental, porque a forma como o médico vai receber, que é a nossa porta de entrada, vai fazer a gente ou continuar o tratamento ou, de fato, desistir, achar que não vale a pena. E aí eu falo isso também em relação à enxaqueca. Eu já estive em médicos, aí é complicado que a gente vai entrar na seara da financeira, né? Quando a gente fala de convênio, muitos médicos acabam atendendo por quantidade. E aí não dão a atenção que a gente espera. E aí muitas dúvidas ficam, né? Ah, mas aí se eu tenho enxaqueca, eu tenho uma crise, uma dor, que tipo de remédio eu tomo? Aí o médico passa, um que você toma não faz efeito, você teria que voltar nele para poder reajustar, e aí você não quer, você não teve muita afinidade, né? Então, acho interessante o seu trabalho, porque eu sempre tenho muito feedback das pessoas em relação a esse acolhimento. E aí o pessoal já até começou a perguntar aqui, né? Então, qual que é a diferença de enxaqueca e cefaleia, né? As dores de cabeça podem ser inúmeras. De onde vem? Como que a gente sabe que de fato a gente está com enxaqueca? Legal. Obrigado pelo feedback aí. É sempre bom saber como que está essa questão da facilidade para ficar à vontade, né, com o médico. A gente, eu acho que eu já refleti um bocado sobre isso, a gente conversa muito entre nós também, os colegas, com colegas de outras especialidades e de outras profissões da área de saúde e tudo mais. É claro que cada vez mais existem momentos na formação em que a gente discute isso, em que a gente dá atenção para essa questão, porque o que a gente chama de adesão ao tratamento é uma coisa importante demais. Se a pessoa vai realmente fazer o tratamento, de que adianta eu saber de todos os tipos de diagnósticos e tratamentos e blá blá blá, se eu não consigo deixar a pessoa tranquila para poder usar aquilo e confiante que aquilo realmente tem uma taxa alta de sucesso e tudo mais, e à vontade para falar do que ela tem de dúvida ou restrição. Muita gente tem medo de medicamento, por exemplo, é uma coisa bem frequente.
E aí, puxa, a gente poder explicar para a pessoa, às vezes até antes dela perguntar mesmo, a gente explica sobre o medicamento, que é para ela já ficar mais tranquila. Tudo isso é muito importante. E, de fato, assim, não é simplesmente ficar à vontade com alguém, especialmente na primeira vez ou na segunda vez, nas primeiras vezes que a gente encontra, né? E agora eu não sabia, eu confesso, que eu nunca tinha pensado desse ângulo que você colocou, que é algo do tipo, puxa, se esse médico não me acolhe tão bem, eu não sei nem se eu vou querer seguir o tratamento, porque eu vou ter que vê-lo de novo. Caramba, chegar a esse ponto, assim, mind blowing, é interessantíssimo. Já, muito obrigado, já aprendi uma coisa valiosíssima hoje. Que bom. Então, pois é, cefaleia é o termo técnico para qualquer dor de cabeça. E dor de cabeça é um negócio assim realmente muito amplo, é um universo. E a enxaqueca é um dos principais tipos de dor de cabeça que a gente conhece. Quando a gente faz aqueles trabalhos para medir a frequência das dores de cabeça nas populações, as duas dores que mais aparecem são a enxaqueca e a chamada cefaleia tensional. E aqui já vai uma coisa que eu acho que pode ser útil. É muito mais frequente do que a gente pensa que a pessoa tenha mais de um tipo de dor de cabeça ao mesmo tempo, na mesma pessoa. Às vezes as crises aparecem ao mesmo tempo, às vezes a pessoa tem um tipo de dor uma vez, outro tipo de dor outra vez. Então é legal saber disso, porque às vezes a gente quer ficar focando assim só em enxaqueca e a pessoa pensar, por exemplo, eu vou descrever algumas coisas da enxaqueca aqui. E a pessoa pensar, nossa, mas eu tenho isso, mas não é exatamente isso, porque também tem um outro tipo de dor que é, em vez de ser assado, é cozido, e aí, pô, então não é enxaqueca. E aí deixa de às vezes ter um tratamento adequado. Então, assim, a gente pode, talvez, ter mais proveito se a gente pensar nas cefaleias, nas dores de cabeça como um todo, e pensar na enxaqueca como um dos tipos. Isso é um jeito legal de olhar. Nossa, interessante. Porque eu não sei se é pela minha história de vida, mas minha avó teve diagnóstico de enxaqueca. Minha mãe teve diagnóstico de enxaqueca. Quando eu tinha 9 anos, eu tinha muitas dores. E aí já colocaram isso pra mim, você tem enxaqueca. Mas você trazendo as diferenças, eu fico, será? Porque aí minha mãe já veio me falar esses dias, não, sua avó tinha dores de cabeça na época do ciclo menstrual, quando ia menstruar, anterior à menstruação, tinha dores de cabeça. E a minha mãe também é a mesma coisa. Eu falei, nossa, até o ciclo menstrual está relacionado a essas dores. Aí eu fiquei tentando e aí vem o autoconhecimento, né? Porque eu que estou sentindo essas dores e quando que elas vêm. Já reparei, por exemplo, alguns tipos de alimentos que são gatilho de dores. Já percebi que dependendo, às vezes a dor vem do estômago e depois vai para a cabeça, na verdade. Né? Às vezes vem, na verdade, dor por conta da ansiedade. Então, assim, são tantas possibilidades. E aí, como que você sugeriria da gente fazer um relato, um diário, não sei, para a gente poder entender melhor essas dores? Porque às vezes eu fico assim, eu vou no médico, mas eu não sei explicar exatamente o que aconteceu no dia, como que foi essa dor, para tentar entender o que está acontecendo. O que você sugere Certo. que o paciente possa fazer, sabe? Aham, sim, sim. É muito interessante essa pergunta. Primeiro, assim, dá para ficar um pouco mais tranquilo, relaxado, porque a gente é treinado para fazer as perguntas que tendem a trazer as respostas mais relevantes para a gente fazer o raciocínio diagnóstico. Então, se acontecer de assim, ah, meu Deus, eu não sei direito como falar ou o que falar, mesmo assim, vai para a consulta, que a gente vai perguntar as coisas. E aí, mas assim, se você quiser adiantar alguma coisa, organizar com maior riqueza de detalhes e tal, eu acho que a primeira informação que pode ser muito valiosa e que não é simples, nada simples de a gente conseguir definir com clareza, a gente se engana muito mais do que a gente pensa, é sobre a frequência das dores. Então, muitas vezes a gente pergunta, por exemplo, quantos dias de dor você teve nas últimas 2 semanas? E aí você para pensar, nas últimas 2 semanas eu tive mais ou menos uns três eventos de dor. Alguém teve a ideia de estudar as pessoas e observar se elas tinham maior acerto ao dizer quantos dias de dor? Quando elas anotavam em algum papel e quando elas não anotavam. E a diferença foi relevante. Então, uma coisa que dá para fazer e que pode ser bem útil é anotar em algum papel, um calendário ou algo parecido. Quais são os dias em que você tem alguma dor? Não importa se foi a dor do tipo A, do tipo B, do tipo C, se foram as duas, se foi uma outra dor que eu não sei.
Mas isso é bem importante e é um dado que frequentemente a gente pede para a pessoa fazer o que a gente chama de diário de dor. Então, se você já chega com um diário de dor ali, pelo menos com os dias que tem, já é muita coisa. Além de você tentar registrar também, às vezes no mesmo diário, quanto tempo cada dor durou. Isso é uma coisa bem valiosa. Algumas dores duram meia hora. Parece que foi o dia inteiro, mas foi só meia hora. Enquanto outras dores duram, sei lá, 8 horas. E você pensa que foram 2, mas foram 8. Isso faz muita diferença no raciocínio de diagnóstico. Outra coisa que dá para você observar é se junto da dor, ou próximo da dor, às vezes antes, às vezes durante, às vezes depois, veio algum outro tipo de sintoma. Qual sintoma? Qualquer outra coisa. Desde piriri até medo de alguém querer me matar, até tontura, até comecei a ver os negócios brilhando, comecei a ter um zumbido, cara, sono, medo, enfim, qualquer coisa que aparece, porque pensa no seguinte, um dos modelos para entender a enxaqueca, um dos pontos de vista, é como uma espécie de disfunção do sistema nervoso central. E isso significa que o cérebro pode disparar sintomas que são, às vezes até, curiosamente, parecidos até com, sei lá, AVC ou coisa parecida, durante uma crise de enxaqueca. Então, muitos sintomas diferentes podem aparecer junto com a dor. Nossa, interessante você trazer também essa questão das emoções, né? Do medo, do. Interessantíssimo. Isso abriu minha mente agora. Eu vou começar a fazer um diário, porque eu sinto que são vários tipos de dores diferentes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo já de hoje. Ontem, eu acho que eu tive um dia tranquilo, né? De trabalho, assim, naquele ritmo ok. Mas eu dormi, quando eu acordei, eu já estava com a sensação que eu estava com dor. Só que aí você falou da questão da tensão, né? Eu percebi que eu tava com uma dor aqui assim, que é muito comum. E aí eu fiquei, será que é dor de cabeça ou será que é uma tensão? Como é que é? Aí quando eu levantei da cama, fiz um alongamento, me organizei, a dor passou. Falei, não, então não era necessariamente aquela dor que eu senti necessidade de tomar um remédio. E aí eu fiquei, nossa, mas então. E essa dor é comum. E eu acordo com, assim, travado, sabe? E aí eu percebo que, por exemplo, atividade física ajuda, mas dependendo do tipo de exercício, se eu faço exercício de braço, que eu sem querer tensiono aqui, piora. Então, assim, são tantos fatores que eu fiquei, o que está acontecendo aqui, né? Então, eu não Uhum. sabia dessa complexidade que é a dor. E aí eu Isso, lembro uma exato. vez que Hum. eu fui num neuro, e aí eu queria que você falasse um pouquinho assim. Ele perguntou: sua dor é como? Sua dor é lateja ou parece que está apertando a cabeça? Aí eu acho que depende da dor, eu acho que eu tenho os dois. Qual que seria a diferença? A gente consegue identificar por esse sintoma alguma coisa, assim? Sim, sim, muito legal. Essa característica, essa o que a gente chama às vezes de qualidade da dor, que é um pouco como que a pessoa descreve em termos de outra experiência sensorial, outra sensação, aquela dor, isso é útil pra caramba, na verdade, porque existem alguns tipos de dor de cabeça que tendem a apresentar certas qualidades de dor com muito maior frequência. Então, por exemplo, a enxaqueca muitas vezes traz a experiência de uma dor que lateja ou pulsa. Isso é bastante frequente. Ah, quer dizer que toda vez que eu tiver uma dor que latejou, enxaqueca? Não. Porque aí existem vários outros fatores. Isso é uma das belezas e uma das complexidades da avaliação, né? Porque a gente tem que juntar uma quantidade muito grande de informações para poder fazer hipóteses que sejam mais adequadas. Mas a dor em aperto, por outro lado, ela tende a aparecer com essa experiência da pressão e do envolvimento do músculo, da musculatura. E o que você citou aí da dor meio que no ombro, pescoço e que aparece na cabeça e tal, é muito interessante também e é muito presente na nossa prática clínica, porque é um fenômeno que, nossa, o pessoal da fisioterapia come com farinha, assim, eles são muito importantes para o tratamento, que é a chamada dor miofacial. Essa questão de miofacial, às vezes a gente pensa que facial de face, mas não, é de fáscia, que é uma espécie de, é a aponeurose, vamos dizer assim. Sabe quando a gente compra carne do boi e vem aquela pelinha branquinha?
a gente tem aquilo praticamente igual. E na verdade não é só uma laminazinha, é um certo espaço que existe, uma espécie de tecido bastante hidratado e tal. A questão é a seguinte: quando a gente tem um problema em um músculo do ombro, por exemplo, muitas vezes esse músculo ele se insere, ele faz um caminho pelo ombro, sobe pelo pescoço e se insere na cabeça. E aí imagina que aquele tecido, aquela trama facial acompanha o músculo. Então, se você tiver com um músculo do ombro reclamando, é como se ele transmitisse uma parte da dor até lá aquele ponto onde ele se insere na cabeça e você sente na cabeça. Então, a origem estava no ombro. E aí, por exemplo, muitas vezes, quando a gente tem essa questão da tensão do ombro, que é isso, nossa, chove no consultório, é muito frequente. Quem nunca, né? Tensão e ficou ali e tal, juntando o ombro para cima. Existem muitas ferramentas para usar para diminuir isso, por exemplo. Eu já sei que uma você já tem alguma familiaridade, que é o Pilates, que eu vi no seu perfil umas coisas de Pilates lá. Você Nossa, deve... como me ajuda. Olha aí, exato. E é muito curioso como o lance da domiofacial, às vezes a gente, eu, no começo do treinamento, eu achava que era uma questão de simplesmente de ter força ou fraqueza. É isso bastante, mas não é só isso. Também é a questão da mobilidade e do alongamento. É por isso que às vezes você até faz atividade física, você faz alguma coisa que reforça os músculos, mas mesmo assim você tem dor miofascial. É porque ainda está faltando algum componente de reorganização, como você falou, né? O Pilates trabalha isso bastante, que é trazer a cintura escapular para trazer as escápulas para dentro e aí tirar e trazendo a atenção mais para a região do núcleo do que dos ombros. À medida que você vai treinando isso em longa duração, em maior prazo, essa tensão dos ombros vai diminuindo. E às vezes isso é a solução da dor de cabeça. Ah, quer dizer que no fim das contas, estou aqui fazendo uma brincadeira, a dor de cabeça vai resolver com o abdominal? É mais ou menos isso, assim, né? Não é qualquer abdominal, mas é você levar aos poucos a atenção lá para o abdômen, que é uma musculatura que dá conta, né? Nossa, e faz muito sentido, porque eu tenho uma amiga físio que uma vez eu fui fazer uma massagem com ela. E aí ela tava fazendo a massagem, né, no abdômen, e ela falou assim, nossa, seu abdômen é muito estendido, você tem que trabalhar mais isso. E aí eu percebi também que em atividades do Pilates, que eu fazia posterior, então, por exemplo, eu estava deitada e tinha que fazer a ponte, né, levantar o quadril para poder trabalhar posterior. Aí como você coloca a mão, né, no chão, aí eu falei para minha professora assim, aí ela viu eu levantando aqui e fazendo força no braço. Ela, não, você não está trabalhando posterior, você está trabalhando o ombro. Aí ela falou assim, agora eu quero que você faça a atividade Pronto. colocando a mão aqui. Meu Deus, que dificuldade. Falei, meu Deus, como é muito mais difícil. Eu tava tensionando. E aí eu, gente, uma atividade de posterior, eu tava fazendo, tensionando um lugar que não tava ali. E aí é essa questão do se autorregular, do de fato ter uma visão corporal muito grande. E a gente tende a achar assim, no dia a dia, se a gente tá funcional, caminhando, falando, a gente, tá tudo bem. Mas não, a gente tem que ter uma atenção grande, né? Exatamente. E aí Sim, aqui teve nossa, muito uma bem observada. paciente sua até falou aqui, ó, eu através das consultas com o doutor Heitor, vi que a minha dor de cabeça era pura tensão. Eu vivia travada. Então é Olha bem comum, só, né? sim, isso é muito comum. E é curioso que a gente esteja falando disso aqui nesse momento, mesmo tendo esse título de enxaqueca, porque é, aquilo que eu falei no começo, de muitas vezes a pessoa ter mais de uma dor ao mesmo tempo, na enxaqueca, no caso, existe esse componente miofacial, do travamento, da tensão, com muita frequência, e a gente precisa tratá-lo também, porque quando a dor miofacial está presente, ela serve como um disparador da crise de enxaqueca. Então, se a gente, isso às vezes explica por que muitas vezes a gente trata meio que só a enxaqueca, entre aspas, ou muito mais a enxaqueca e esquece de tratar a dor miofascial e a pessoa não melhora o suficiente. É porque ainda falta tratar o aspecto miofascial tensional também. E é super interessante. Isso, assim, quando a gente vai tentar explorar um pouco mais essa relação, a gente entra num universo fascinante. Porque é mais ou menos o seguinte: imaginem que o sistema nervoso central tem uma espécie de sistema interno de processamento de dor. Então, em vez de pensar em algo do tipo, eu bati o joelho e senti uma dor, e isso é tudo, não, de forma alguma.
existe uma espécie de resistência à dor que a gente pode modificar e que depende de muitos fatores diferentes. Por exemplo, se eu durmo mal, o organismo fica mais vulnerável à dor, fica mais sem comer, o organismo fica mais sensível à dor. Se eu estou sem beber água, o organismo fica mais sensível à dor. Se eu sou sedentário, lascou-se, o organismo fica incrivelmente vulnerável à dor. Então, é engraçado porque essas questões, se eu tenho, por exemplo, um transtorno de ansiedade, ou se eu estou deprimido e não estou tratando, caramba, meu organismo vai ficar muito sensível à dor. Então, todos esses fatores e ainda outros interagem dentro do sistema nervoso central para dar uma espécie de resultante, que é uma espécie de sensibilidade, vulnerabilidade ou resistência à dor. E a gente precisa ir tentando identificar em cada pessoa que a gente avalia, acompanha, qual o peso de cada um desses fatores, para ir mexendo da maneira mais inteligente. É por isso também que os tratamentos são tão diferentes, tão singulares, tão individualizados. É por isso que aquela fórmula que funcionou para sua vizinha ou para sua amiga não necessariamente vai funcionar para você. Na verdade, provavelmente não vai funcionar, porque realmente cada pessoa tem uma espécie de desenho que precisa ser olhado e que é singular. E interessante você falar isso, porque logo eu penso na alimentação, né? Minha mãe é uma pessoa que come muito, come pouco, na verdade. E para ela, comer pouco é o suficiente. Enquanto que eu já preciso comer uma quantidade maior. Aí, à noite, ela toma o leitinho dela para ela o suficiente. Se eu tomar leite, para mim, nossa, vai vir dor, porque tem a questão da lactose, né? Então, eu também estou fazendo uma observação de que tipo de alimento que também pode vir a inflamar e deixar esse corpo mais vulnerável a essa dor. Então, eu sempre ouvia de todos os neurologistas, quem tem enxaqueca, vinho tinto não pode de jeito nenhum. Aí eu tirei vinho tinto da minha vida. Aí um dia eu resolvi tomar um vinho branco. Deu muito ruim, cheguei a parar no hospital. E eu falei, gente, vinho não dá. Aí eu testei cerveja, também não dá. Gin, tudo estava engatilhando. Falei, quer saber? Agora é Heineken Zero. Melhor coisa da minha vida. E você conseguiu se adaptar ao sabor? Nossa, consegui muito. Eu acho tão Que gostoso. massa! Olha, Para mim deu muito certo. Eu sinto que é como se eu tivesse junto com as pessoas tomando álcool, mas não estou tomando e não tenho dor. Então, para mim, socialmente foi o que deu certo, sabe? que fino! E aquela sensação de refrescância e tal do calor também é suprida? Também suprida. Para mim deu Olha, certo. que E a minha fera, cara! irmã, que é nutricionista, ela achou outras cervejas. Ela até achou uma distribuidora para cervejas sem álcool, de vários sabores. Eu quero depois fazer a experiência, se você quiser eu te conto. Ah, Porque eu quero saber. Ah, E aí, aqui, né, o pessoal falou, eu quero depois entrar também um pouquinho no sono, né? O pessoal claro. falou que eu dormi mal e quando eu percebo que eu durmo mal, eu sinto mais dores na coluna, então é uma pessoa que já tem dores e quando dorme mal sente mais. Mas uma pergunta também que trouxeram que era que eu ia fazer é o seguinte: cefaleia aureal, qual é a problemática de ter episódios e o que fazer? O que é essa aura, né, que todo mundo fala, que vê umas luzes, como é que funciona? E isso é característico da enxaqueca? Essencialmente, sim. É quase que exclusivo dela. E é muito curioso, mesmo interessante, e às vezes assusta muito. A gente pode dizer que a aura é algum tipo de sintoma relacionado ao cérebro que aparece próximo da dor, ou antes, ou durante, ou depois. E isso, assim, isso cabe naquela ideia de olhar a enxaqueca como uma disfunção do cérebro também, não só como uma dor simples. Então, por exemplo, dependendo da área do cérebro que está disfuncional, que está disparando estranho eletricamente naquele momento durante a dor, a pessoa vai ter um sintoma diferente. Um dos mais frequentes e conhecidos é a chamada aura visual. É que muitas vezes mesmo a região do cérebro que tem relação com a visão tem essa disfunção elétrica durante a enxaqueca e aí a pessoa enxerga coisas assim que não existem mesmo. E aí normalmente são coisas piscando ou às vezes desenhos mesmo, como se fossem risquinhos brilhantes. Às vezes é até meio bonito, assim, porque fica multicolorido e tal. Outras vezes é uma espécie de área do campo visual em que a pessoa não enxerga, espécie de cegueira de um pedaço do campo visual. Eu, pessoalmente, já passei por isso e é um pouco desesperador, assim. Na hora sentindo, eu pensei, cara, se eu não soubesse que isso é uma coisa que não vai me matar agora, eu ia correr para o hospital com certeza.
Existem auras mais dramáticas, assim, que por sorte são mais raras, mas às vezes a pessoa pode ter sintomas de fraqueza, por exemplo, no braço ou na perna e tal, de um jeito que é igualzinho ao AVC. Então, as auras são esses sintomas que a gente chama em neurologia de sinais focais. Isso não muda tanto assim o diagnóstico e o tratamento. É claro que a gente tende a se preocupar um pouquinho mais quando tem a aura e a gente tende a pedir exame de imagem com maior frequência, porque pode existir talvez um pequenininho, muito pequeno aumento de risco em quem tem enxaqueca com aura de ter no futuro algum tipo de evento vascular mesmo, AVC. Mas não é uma coisa para se desesperar, não. Eu tenho cuidado quando a gente fala dessas coisas, porque às vezes a pessoa fica desesperada à toa. O aumento de risco é muito ligeiro, é muito pequeno. Ó, então já tem gente falando aqui, neurologista top, me envia o contato dele. Com certeza, Cláudia, eu vou mandar aqui. A Cláudia, ela é fono, então Será ela que não é tem amiga que, da minha né? mãe, hein? Será? Ah, então tá bom. Ó, é interessante você falar isso, porque uma vez eu fui numa otorrino no início da pandemia e eu acho isso muito curioso, porque eu tive muita vertigem. Então, até hoje eu não sei se eu tive Covid ou se era relacionado à dor. E aí ela chegou a falar assim, eu acho que você tem uma enxaqueca vestibular. Eu, gente, eu não sei nem o Cara, que que é isso. massa. Que E aí eu massa você falar fiquei, disso. será? Uhum. E aí eu queria que você Nossa, você explicasse sabe. um pouquinho isso. Nossa, com o maior prazer, porque até eu tinha pensado assim, nossa, tem três coisas que eu vou ter que falar, mesmo se a gente não perguntar, porque são úteis demais. Uma delas é essa, a chamada enxaqueca vestibular, ela tem a ver com o sistema vestibular, que é o sistema do equilíbrio, dá pra chamar assim, que é super grande, complexo. Ele inclui o famoso labirinto, mas também inclui as vias neurais que vão do labirinto em direção ao cérebro, que entram lá no tronco do cérebro e que vão para as áreas do cérebro de processamento mais sofisticado e assim por diante. Quando a gente pensa na enxaqueca como uma disfunção transitória do cérebro, como a gente falou agora há pouco, a gente pode considerar que uma das possibilidades é que o sistema vestibular esteja meio zureta na hora da crise. E isso é super frequente. É frequente com força. E aí tem uma outra coisa que vem junto com muita frequência também, que pode confundir e deixar, às vezes, a pessoa sem o diagnóstico e sofrendo à toa, que é a seguinte. Existem muitos casos em que a pessoa tem uma enxaqueca sem dor. E isso é contraintuitivo para quem pensa na enxaqueca como uma cefaleia pura. É por isso que é melhor, é mais interessante olhar para a enxaqueca como uma disfunção do cérebro. Porque a pessoa pode ter, então, nesse caso, só a tontura, ou quase só a tontura, ou na maioria das crises só a tontura, ou muitas vezes só a tontura, sem nenhuma dor. E se ela não estiver atenta, ela vai achar que é outra coisa. O tanto de, entre aspas, labirintite, né, que as pessoas falam, que na verdade era uma migrânia vestibular. E é curiosíssimo, porque, por exemplo, em algumas situações a gente vai tratar mesmo com um analgésico. Então você fala, pô, eu tô com tontura, eu vou tomar um analgésico? Como assim? É isso mesmo. É curioso. Gente, que E é curioso. super frequente. Então, assim, tonturas, se você tá com uma tontura ali que tá meio esquisita e que não tá fácil de resolver, às vezes a neurologia pode ajudar sim. Interessante. Uma coisa que me chamou a atenção é que ela falou assim: se você não tratar, né, se não trata a enxaqueca, essas crises tão frequentes, a chance de você lesionar o seu tecido a longo prazo, e aí, quem sabe, até como fator de risco para uma demência ou para alguma coisa assim, pode vir a acontecer. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que, que acontece com uma pessoa que não trata a longo prazo? Assim, quais são os riscos? Certo. Eu acho, nossa, que pergunta sofisticada, hein? É, bom, eu vou improvisar aqui dois pontos de vista para tentar aproveitar a pergunta. O primeiro ponto de vista é um mais, assim, fisiopatológico que a gente fala, né? Que é pensando mais no tecido biológico ali do cérebro. Existem alguns indícios de que pessoas com enxaqueca tendem a ter umas pequeninas lesões no cérebro com maior frequência do que pessoas sem enxaqueca. São lesões muito pequenas que têm a ver com lesões em pequeninas artérias do final da árvore arterial do cérebro, que são artérias muito, são microscópicas e são assim milhões dessas arterinhas. E quando uma delas morre, um pequenino
pedaço de tecido de cérebro morre também, e aí fica lá uma lesãozinha. Isso não costuma acontecer numa quantidade grande, associada à enxaqueca, não costuma. Mas essas lesõezinhas, elas podem às vezes aparecer num outro contexto clínico, que é o de chamado demência vascular, que a gente hoje mudou o nome para declínio cognitivo vascular. Mas aí são situações em que as lesões são muito mais numerosas e existem outros fatores envolvidos, tipo pressão alta, diabetes, cigarro, bebida em excesso, falta de atividade física. Opa, falta de atividade física. Então aí a gente começa a pegar o segundo ponto de vista, que é o epidemiológico. Então pense que é o seguinte, de repente, alguém que tem uma enxaqueca, que está em longo prazo e que não está tratando em nada, talvez tenha um risco um pouco maior de ter outros comportamentos e outros fatores, por exemplo, a falta de atividade física, ou um sono ruim, ou, sei lá, diabetes mesmo, ou aumento de peso, ou algo assim, que esses fatores, sim, podem aumentar o risco de uma demência. Então veja que é uma espécie de associação um pouco mais indireta, mas que também pode ser real, epidemiológica, comportamental. Interessante. E uma pessoa comentou aqui, né? Quando eu tenho dores de cabeça, geralmente está associada à falta de água. E eu não sabia que a desidratação pode trazer vulnerabilidade à dor. Muito curioso isso. A gente acha que as coisas que a gente tem que fazer, entre aspas, no automático do nosso dia a dia, a gente acha que elas só tem que existir, né? Assim, ah, não, tem que fazer porque Muito. alguém falou que tinha que fazer. Sim, é verdade. Nossa, isso é muito legal de refletir, de discutir, de trocar ideia, né? Porque a gente tem essa tendência de confiar que o que a gente estiver fazendo está adequado, está suficiente, porque a gente está vivo, respirando, andando e falando, como você citou mais cedo. Mas não é bem assim, porque tem, acho que duas coisas também para a gente pensar aqui. Uma é, a vida surgiu dentro da água. Então a água, ela, em virtualmente todas as formas de vida, é fundamental mesmo e indispensável. Em algum momento na evolução, a gente conseguiu sair da água, só que a gente trouxe a necessidade de água com a gente. Então, o humano médio, adulto, tem cerca de 70% de água. Cara, 70% de água. Para pensar, É setenta muita por cento de coisa. água. Velho, a gente é água, a gente é um alface, assim, né? Essencialmente, a gente é uma melancia, né? Exato. E aí, se você não põe água suficiente no sistema, o sistema vai funcionar na raça, porque tem que sobreviver, mas ele vai funcionar de maneira diminuída, de maneira subóptima. E isso significa também que aqueles mecanismos de resistência à dor vão estar funcionando menos também. E aí você fica mais vulnerável à dor. E aí, cara, isso é muito interessante. O que eu acho que é o segundo aspecto para a gente colocar nessa discussão, que me vem à mente agora, é o seguinte: o nosso jeito de viver atual desrespeita e ofende o nosso organismo. A gente não ouve o nosso organismo. Então, a gente às vezes fica com sede e não toma água. Porque a gente está fazendo alguma coisa, A, B ou C, do trabalho, não sei o que, está arrumando, não sei o que. Ah, não, daqui a pouco eu bebo água, daqui a pouco eu bebo água, daqui a pouco eu bebo água. E aí passa horas. E aí, cara, o organismo vai reclamar com E eu, razão. e eu tô sempre com a minha. Eu devia ter enchido a garrafinha pra mim, que eu tô começando a ficar com sede já. E fala tanto, né, gente? Mas, e essa pessoa que veio comentar, eu conheço ela em particular, e aí vem assim, o hábito que a pessoa não tem e o achar ruim beber água. Eu vejo muitas pessoas, ah, mas não tem gosto, é sem graça. Hum, Ah, então vamos pôr um saborzinho, vamos pôr uma laranja, sei lá, né? Porque a galera começa a inventar coisas pra sim. querer Aí é mais. legal. Água saborizada, chá, suco. São maneiras de beber água bem eficazes. Frutas aguadas, melancia, melão. Aí uma coisa curiosa, algumas pessoas têm a melancia como gatilho para crise de enxaqueca. Ah, aproveitando um negócio que você falou mais cedo, sobre as comidas e o vinho, né? Nossa, eu fico assim com o coração apertado quando alguém precisa cortar alimentos, nem que seja temporariamente. Mas, às vezes a gente tenta, e às vezes a gente consegue, um tratamento que mexa nos fatores, nos vários fatores que estão em torno da enxaqueca na vida da pessoa,
de uma maneira que ela consiga voltar a comer as coisas. E às vezes dá certo. Na verdade, uma quantidade considerável de vezes dá certo. Então, se você cerca as outras coisas, às vezes você vai conseguir tomar seu vinho, né? Ah, interessante. Então, E eu queria que você falasse um pouquinho, a gente já fez uma live sobre sono, né? Quem tiver curiosidade, vai lá no YouTube, tá lá a reprise da nossa live sobre sono. que E eu massa. queria que você me falasse o quanto o sono atrapalha e o quanto ele pode engatilhar também essas dores. Como é que funciona isso? A gente tem aprendido cada vez mais sobre o sono e também é um universo maravilhoso, assim, riquíssimo. E, de fato, o sono, ele não é só um- uma pausa da atividade, ele não é só um descanso, ele também é um período em que a pessoa, em que o organismo se recupera e se dispara alguns programas para reorganizar, para se reorganizar, para processar informações que coletou e que viveu ao longo do dia. O que eu estou tentando dizer é que o sono é um processo muito mais ativo do que a gente pensava. Beleza. É, essa reorganização, esse processamento de informações permitem que o organismo, ao despertar no dia seguinte, esteja pronto para suportar a carga da vigília, que é uma carga assim, infinita, assim, virtualmente infinita, né? Inclusive, uma das funções, das razões de existir do sistema nervoso é conseguir fazer com que a gente navegue num mundo infinito sem explodir, sem pifar, sem ficar doido, né? Mas quando o organismo não dorme bem, toda essa preparação para ficar resistente à dor fica mal feita. Então, aqueles sistemas de modulação da dor também funcionam menos. E isso tem caminhos para explicar, tanto do ponto de vista metabólico, o metabolismo fica prejudicado, não fica feito da maneira adequada, quanto do ponto de vista mais neuroquímico, quanto do ponto de vista como se fosse de aprendizado, de certa forma. É uma maneira de tentar simplificar a ideia. É como se o organismo não tivesse, por ter dormido mal, não tivesse tido oportunidade de aprender o que precisa para poder modular as dores da vigília de um jeito mais eficaz. E aí, assim, mas eu durmo bem, mas eu acordo com dor de cabeça. Talvez seja a hora de perguntar de novo se você dorme bem, perguntar com mais calma, porque isso é outra coisa que é fascinante no mundo da medicina do sono, que é uma das áreas de atuação da neurologia. É, existe muitas vezes um descompasso, uma diferença entre o que a gente acha que dormiu, sente que dormiu, e o que a gente dormiu de fato quando a gente consegue medir. Isso é muito mind-blowing para mim. Eu não canso de me espantar com isso. Então a gente tem as duas situações. Às vezes você dorme bem e acha que dorme mal. E às vezes você dorme mal pra caramba e acha que dorme bem. De qualquer forma, quando você dorme mal, isso vai deixar você provavelmente mais sensível à dor. E esse dormir mal tem a ver com mil fatores e tal, tem muitos distúrbios do sono que aparecem, mas vou falar de dois que são muito frequentes. Distúrbios respiratórios do sono. Então, se existe ronco frequente, tem que ficar Eu ia atento, que pode perguntar haver. isso. Sim. É uma pergunta de triagem muito útil, porque onde tem fumaça, muitas vezes tem fogo, onde tem ronco, muitas vezes tem distúrbio respiratório. E a outra questão de sono que é muito frequente são as insônias. O grupo das insônias, o grupo dos distúrbios respiratórios, né? São coisas muito frequentes e que muita frequência se associam à dor de cabeça no dia seguinte. Às vezes a dor de cabeça a dor de cabeça matinal, ela é um sinal, um sintoma, um indicador do distúrbio respiratório do sono, por exemplo. E às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça ou outra, como enxaqueca, por exemplo, que é piorada ou disparada por uma noite de sono mal dormida ou muito curta. Outra coisa muito importante, nossa, isso é importante demais. A gente está num modo de vida com as telas, então por isso que aqui Andy e eu fazemos uma live de manhã, porque a gente sabe que às 20 horas a gente vai começar a se despedir das telas, o ideal, né? O ideal é O que seja às 20 ideal. horas. Fácil de falar, difícil de fazer. Mas só para dizer que a gente está dormindo menos, isso é muito importante. Assim, isso faz muita falta, isso faz muita diferença. Não vale a pena você negociar, trocar sono, intercambiar tempo de sono com seja lá o que for outra coisa, se realmente não for estritamente necessário.
E você já puxou minha orelha, porque o que eu tô percebendo, eu acho que eu não durmo bem de fato. Existem questões respiratórias que eu preciso ver. E também essa questão da tela, porque aí o que acontece? As pessoas resolvem marcar, tem o trabalho naquele período até as 18 horas e resolvem marcar grupos de estudos, bate-papo 8, 9, 10 horas da noite. Aí, até você desligar da tela, você fica rolando na cama. Aí no dia seguinte já tem que Exato. acordar cedo de novo. Como é que fica isso, né? Então, de fato, esse nosso estilo de vida Sim. tá difícil. Tem um aspecto interessante nisso aí. É que existe um grupo, olha que doideira, existe um grupo de neurônios sensíveis à luz na retina que não servem para enxergar. Eles servem para captar a luz do ambiente e mandar um sinal para outra estrutura lá dentro, no núcleozinho do sistema nervoso central, que regula o ciclo de sono e vigília, o ciclo do dia e da noite. Então, esse grupo de neurônios foi desenhado pela evolução para que a gente, de manhã, veja a luz do sol e o organismo saiba que está de manhã, que está de manhã, que está de dia. Acontece que ele vai disparar, quando ele tem contato com aquela luz, esse grupo de neurônios vai disparar uma espécie de contagem regressiva. A contagem regressiva vai fazer com que você tenha sono dali a mais ou menos 12, 14 horas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você bota uma tela na cara 9 da noite, 10 da noite, você está mandando um sinal parecido com aquele de manhã. Então você está estraçalhando, jogando areia no olho do sistema de regulação de sono e vigília. Então não é jogo, não é boa ideia. Comece a considerar a ideia de fazer mais cedo, fazer no almoço, fazer no fim de semana. Porque, sério, isso é uma coisa, é um dos desafios muito grandes que a gente tem no mundo de hoje, né? No mundo de agora. Nossa, e me veio agora, e até fugiu, assim. Mas, de fato, é algo que a gente tem que mudar, porque a gente está na tela o tempo todo, né? Mas se vier a pergunta, depois eu te falo. Mas aí, como Ok. você falou da questão da sensibilidade, tem uma pergunta aqui que mandaram. Ó. Enxaquecas recorrentes podem desencadear fotossensibilidade? Como é que é isso? Certo. É bem legal essa pergunta. Você vê como ah, essa questão da enxaqueca como disfunção da, da vulnerabilidade ou da resistência à dor, se a gente diz que o organismo está mais vulnerável à dor quando ele está com enxaqueca, fica fácil de entender um pouco mais essa questão da sensibilidade à luz, que é a fotossensibilidade. É como se o organismo tivesse cansado, sensível e querendo se recuperar de alguma forma. E aí o estímulo luminoso passa a ser desconfortável, nocivo de certa forma, causa mal-estar. E aí a pessoa tende a procurar lugares mais escuros. A fotossensibilidade, de fato, é muito comum na enxaqueca, tanto logo antes, quanto durante a crise em especial, quanto depois, quanto em momentos de você ter os sintomas sem a dor, daquele jeito que eu citei com a tontura, pode acontecer com a fotossensibilidade também. Então, muitas vezes a pessoa tem a fotossensibilidade isolada em algum período do dia e aquilo ela acha que é uma espécie de entidade própria, mas não, às vezes, muitas vezes, é só um sintoma da enxaqueca. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: às vezes a gente ajusta o tratamento da enxaqueca, aquela fotossensibilidade desaparece, ou melhora muito. Então, quando a gente acompanha uma pessoa que tem enxaqueca, a gente não pergunta só assim, e aí, teve dor? Quando a gente acompanha nas consultas que está acompanhando. A gente pergunta, teve desconforto com a luz? Teve desconforto com o barulho? Teve tontura? Teve enjoo? Teve oscilação de humor sem explicação? E assim por diante, porque a enxaqueca ela é uma doença mais ampla, mais rica, mais cheia de possibilidades e de sintomas do que a dor em si. É claro que existem situações em que a pessoa pode ter sensibilidade à luz aumentada por outras causas que não são da enxaqueca, especialmente causas oftalmológicas. Aí é um outro universo que eu não domino, que é ali do olho, que é o oftalmologista que vê. Agora, a fotossensibilidade sendo desencadeada pela enxaqueca, então, eu acho que o melhor jeito de olhar é esse: a pessoa tendo o sintoma e a gente poder considerar isso como uma enxaqueca que ainda não está totalmente controlada. Certo. Um outro relato que falaram aqui, que entra na seara da psicologia também, Cristiana falou: melhorei 90% com a terapia. Aprendi a lidar com as minhas emoções. No meu caso, minhas emoções estavam me adoecendo e as minhas dores horríveis de cabeça. Aí vinha dores de cabeça, fraqueza muscular, vômitos e era horrível.
É incrível, então, como tudo se conecta, né? Não tem como a gente Exa separar nada. E a nossa tendência é exatamente. pensar alma, corpo, mente e separar cada um numa caixinha, não é por aí, né? De jeito nenhum, nossa senhora. Na neurologia clínica a gente tem a oportunidade de trabalhar com essas interações, com esses campos que estão se juntando num campo comum, e por isso que é tão, ao mesmo tempo, difícil, desafiador, rico, mas também gratificante, por isso que não existe tédio em neurologia. A gente não fica rico, mas a gente não tem tédio, assim, então a gente trabalha feliz todo dia. E realmente, quando você pensa, por exemplo, as emoções, elas são fenômenos muito mais corpóreos, muito mais corporais do que a gente pensa. Porque se você se lembrar que quando você fica ansioso, nervoso, com medo, você fica com frio na barriga, por exemplo. É a barriga, cara. Então tá tendo alguma coisa no corpo. Quando eu, por exemplo, fico mais ansioso, às vezes eu suo, igual tampa de panela. É o suor. E assim por diante. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer uma boa psicoterapia, isso costuma ter uma repercussão gigantesca. A questão da contração muscular mesmo, por exemplo, quando a gente tende a estar mais tenso, a gente contrai mais e isso pode fazer com que tenha mais enxaqueca. Esse é um caminho bastante frequente quando a gente está ansioso. Então, é muito frequente que numa pessoa com enxaqueca a gente descubra, por exemplo, um transtorno de ansiedade ou um episódio depressivo. É super frequente e a gente tem que tratar aquilo, né? E aí, por isso que uma boa parte das pessoas que eu acompanho com enxaqueca acaba tendo que ir para psicoterapia mesmo. Eu mesmo fui, ajudou demais na minha enxaqueca também. Nossa, interessante. Tem um personal que acabou comentando que, nossa, um dos alunos meus está tratando enxaqueca e sentiu sintomas durante os nossos treinos. Então já fica aí a dica para esse personal indicar um neurologista, né? E o Heitor Vale a está pena. aí. Tô aí na área, se derrubar é pênalti. Esse lance da dor com a atividade física é muito curioso, porque a enxaqueca, durante a crise em especial, como a gente está mais sensível à dor, o esforço físico acaba fazendo a dor piorar. E isso é péssimo, porque fora da crise, a atividade física protege, evita que a crise se inicie. Mas depois que uma crise se iniciou, muitas vezes é difícil realizar atividade física ali durante a crise. Por outro lado, na cefaleia tensional, que tem a ver com a dor miofascial e que às vezes está junto com a enxaqueca, olha como é sofisticado e complexo. Mas na tensional, a atividade física faz a dor passar, muitas vezes. Então, é curioso, em uma atividade física faz piorar, em outra atividade física faz passar. Aí a mesma pessoa pode ter experiências diferentes, dependendo do tipo de dor e do dia, e assim por diante. Mas, para qualquer dor, a atividade física regular, no geral, protege. Certo. Então também a importância do educador físico saber essas diferenças, né? Porque se ele identificar que ali a atividade física naquele momento vai piorar, então vamos parar por aqui, a gente se vê depois, ou então, não, é tensional, vamos trabalhar para você sair bem daqui, né? No meu Pilates acontece isso, os meus professores já... Primeira pergunta, tá sentindo dor? E sim, onde? Aí geralmente fala, tá doendo aqui, então vamos alongar. Bastante alongamento, aí eu saio lá sem dor. Falo, nossa, então era tensional naquele caso. E aí, uma pessoa falou aqui, eu tenho muita enxaqueca, principalmente unilateral. O que seria unilateral? É sentir apenas de um lado? Como é que funciona isso? Exatamente. A gente usa esse termo unilateral para falar de uma dor que afeta essencialmente um lado só da cabeça. E é curioso, né? Para pensar, ter dor só de um lado da cabeça. Às vezes o desenho é certinho, sabe? A pessoa fala assim direitinho que tá só ali. Existem algumas dores de cabeça, cefaleia, que têm essa característica de trazer dor ou assim claramente, exclusivamente de um lado só, ou que é mais intensa de um lado que do outro, apesar de alcançar os dois lados. A enxaqueca é uma delas, é a mais conhecida, a mais frequente. Muitas dessas dores que são de um lado só são enxaquecas, sim, porém existem outras dores que também dão dor de um lado só, que não são enxaqueca e que às vezes podem confundir o médico, porque se parecem em alguns aspectos com enxaqueca. E aí isso é muito interessante, porque quando a gente trata, quando é uma outra dor, e a gente acha que é enxaqueca e trata como enxaqueca, a pessoa não melhora, é claro, porque o tratamento que precisa é de outro, porque é outro tipo de dor. Agora, isso é um lado. O outro lado a enxaqueca pode sim afetar os dois lados da cabeça. É claro que
o que é mais frequente é que a dor seja mais forte de um lado que do outro. Ou que seja claramente só de um lado mesmo. Pode acontecer. Mas a enxaqueca pode trazer dor que seja dos dois lados também simétrica. Pode acontecer. Teve uma pessoa aqui que comentou que tem 15 gatilhos diferentes que causam enxaqueca. Meu Deus, é muita coisa. Nossa Muita, Senhora! muita variável, né? Nossa, demais. Você vê como a pessoa foi atenta, né? Capaz de identificar, de enxergar 15 fatores. Isso é uma coisa que me deixa pensando aqui, como é realmente uma espécie de sistema de muitas entradas, de muitos fatores ao mesmo tempo. E como que por isso a gente vai tendo que olhar em cada pessoa, a cada momento, quais são os fatores que estão pesando mais e fazer as intervenções. É claro que existem algumas ferramentas de tratamento que fazem uma intervenção mais global. Tipo assim, tem medicamentos que vão simplesmente deixar o organismo mais resistente à dor. E aí, esse é um fator mais central, é comum a todas as coisas, né? Tá lá já no âmago, no centro da coisa. Mas a gente sempre sonha com que ao longo do tratamento a pessoa melhore, melhore, melhore e vá melhorando cada vez mais, para que a gente vá diminuindo a quantidade de gatilhos que consigam disparar a dor. Para que lá no futuro, quem sabe, a pessoa tenha uma vida completamente normal e possa ter contato com algum desses gatilhos, às vezes, sem disparar a crise. Às Até vezes a porque a gente gente consegue. entra, que é o que você falou, a gente entra na seara do social, né? Aí como é que fica a gente ter que restringir a pessoa a tantas coisas e ela não poder estar com as pessoas que ela gosta, fazendo o que ela gosta? Aí a depressão vai vir, não vai ter, né? Não vai ter prazer mais. Exato. Por isso que eu confesso que, assim, muitas vezes a gente acaba tentando não ficar só cortando as coisas, sabe? Cortar comida, corta vinho, corta não sei o quê, corta isso, corta aquilo. Pô, então como é que a pessoa vai viver? Aí perde a graça. Aí às vezes a pessoa fala, não, eu prefiro ter dor. Ora, É. ficar deixando de viver. Por isso que a gente muitas vezes ganha mais quando consegue agir nos fatores positivos, nos fatores protetores, que têm um alcance mais amplo. Porque eles te protegem meio que contra todos os gatilhos ao mesmo tempo. E aí você consegue, muitas vezes, voltar a ter contato com uma vida mais normal, sem ter dor, sem ter sintomas de enxaqueca. E aí você falou de medicamentos, né? Uma curiosidade que eu tenho é o Botox. Como é que é o Botox para tratamento? Começaram a me falar que existe essa possibilidade, eu nem conhecia. Certo? É, Ela é mais, aí seria um tratamento mais localizado, não seria muito esse global que você trouxe? Como é que funciona? legal, muito boa pergunta. Ele acaba se tornando um pouco global, sim, mas curiosamente ele não funciona bem em todos os casos. Porque olha só, o Botox é uma marca dessa substância chamada toxina botulínica, né? Existem outras marcas também, mas Botox é a mais conhecida, é claro. A toxina botulínica é uma substância produzida por bactéria que a gente conseguiu pegar e organizar nos frascos sem a bactéria junto, né? E em diluições, em quantidades previstas e tudo mais. Então a gente consegue, com diluições altas, assim, com uma quantidade pequena ali de toxina, aplicar nos músculos, em certos músculos, que fazem, que fazem parte do sistema todo da geração da dor. Então, quando a gente vai usar Botox, toxina botulínica na enxaqueca, a gente faz aplicações numa quantidade enorme de pontos. Tipo assim, 31 pontos, alguma coisa nesse sentido. É uma coisa Nossa. muito, são E dói? muitas. Uai, Depende de cada um. pouquinho, um pouquinho. Mas assim, tem gente que fala, uai, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. E tem gente que fala, putz grilo, hein, doutor, sua mãe deve estar com a orelha quente agora. Tem de tudo. Mas um dos fatores, eu acho eu acho não, a gente suspeita, né, a literatura científica suspeita, que tem a ver com o funcionamento da toxina botulínica, é que a toxina acaba deixando muitos desses músculos em que a gente aplica um pouquinho menos tensos. E aí diminui bastante aquele fator miofacial, por exemplo, que muitas vezes faz parte da enxaqueca. É por isso que nem em todo caso a pessoa vai ter uma resposta tão boa. Geralmente é no caso em que o fator miofacial está mais importante, está mais presente. Existe também uma hipótese de que a toxina diminua um pouco a sensibilidade à dor diretamente em receptores de dor. Em vez de ser uma coisa do músculo, vai ser em receptores sensitivos.
Entendi. Deixa eu só tirar aqui o meu fone, porque o chato, Heitor, desse fone é que ele acaba a bateria rápido. Ah, sei como é que é. Mas tá dando para ouvir, né? Uhum. Tá. É uma Ó, a pessoa. Cristina aí dizendo que a Botox não dói nada, olha aí, pra não me deixar mentir sozinho. Aí. Isso aí. Uma pessoa chegou a comentar, né? Você falou da melancia. Uma pessoa falou assim: eu não posso comer melancia porque causa dor de cabeça e também não posso tomar vinho. São alimentos que eu parei no decorrer da pandemia. E aí eu queria até trazer a questão da Covid, né? Quando eu abri uma caixinha aqui, tiveram pessoas que falaram que começaram a ter dores de cabeça e enxaqueca pós-Covid. Você tá vendo isso como algo comum? Tá chegando no seu consultório isso? Sim, tá. Isso a gente consegue ter uma ideia para explicar pensando assim. Nesses vários fatores que geram a disfunção, que é a disfunção cerebral, que gera a enxaqueca, tem esse fator inflamatório, porque existe mesmo uma relação riquíssima entre as substâncias inflamatórias e o sistema nervoso central, e periférico também, enfim, o sistema nervoso. E aquela história que eu falei mais cedo de processamento, de modulação de dor deixando o organismo mais vulnerável ou menos vulnerável à dor, nossa, isso é muito influenciado pelos fatores inflamatórios. Então, infecções em geral podem disparar crises de enxaqueca. E o Covid, aparentemente, como traz uma espécie de inflamação que dura um pouco mais de tempo, existe aquela inflamação inicial que trouxe essa catástrofe que a gente está vivendo ainda e, graças a Deus, está chegando perto do fim, Deus quiser, será o último ano. Também tem uma espécie de inflamação que segue por mais tempo. E aí isso pode sim, em alguém que, especialmente em alguém que já estava ali meio que perto da borda, que já estava com outros fatores, que estava deixando a pessoa pertinho, que só precisava de um empurrãozinho, provavelmente a Covid serve como esse empurrãozinho. Essa predisposição é em parte genética, mas ela é também em grande parte ambiental, relacionada justamente aos fatores de hábitos de vida. Tudo isso que a gente tem falado aqui ao longo da live. E a Cristina até perguntou: a enxaqueca recorrente pode estar ligada também à coluna? Nossa, muito boa pergunta. Indiretamente, sim. A gente pode fazer uma ligação, por exemplo, se a pessoa tem uma dor crônica na coluna e ela não está conseguindo um resultado satisfatório no tratamento, a gente pode supor que aquela dor vai permanecer por um tempo longo. Tipo assim, a pessoa começa a ter dor na coluna e fica uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. O fato de conviver com uma dor crônica, independente do sítio da dor, do local da dor, se for por muito tempo, isso pode tornar o organismo também mais suscetível a outros tipos de dor. Em outras palavras, ficar com dor por muito tempo deixa a gente mais vulnerável a dores. Isso é um saco, é muito chato. Então, isso é um caminho pelo qual talvez uma dor na coluna acabe deixando a pessoa mais vulnerável e ela acabe disparando a enxaqueca. Você vê que aí é uma outra forma de dar o empurrãozinho que faltava para aquela pessoa que já tenha outros fatores predisponentes para a enxaqueca. Existe também, teoricamente, uma outra questão que pode acontecer, me veio à mente agora. Se esse problema de coluna estiver associado a dor miofascial relevante, e frequentemente está, na verdade, especialmente quando a pessoa não faz atividade física. Cara, o sedentarismo é uma das desgraças mais malévolas que tem, assim, é uma das coisas piores que a gente tem. O sedentarismo é meio que comparável ao cigarro, sabe? É um problema muito grave. Sim, inclusive, em relação a doenças, por exemplo, ele é talvez até mais perigoso que o próprio cigarro. Então, isso seria um caminho também que um problema de coluna poderia participar da geração de uma enxaqueca. Veja que eu estou dizendo que ele é um dos fatores. Para ele gerar uma enxaqueca sozinho, eu acho menos provável. A pessoa vai ter que ter outros fatores presentes. Certo. E aí a Cris até falou que, nossa, dá pra gente fazer uma live de um mês, né? Que é tanto assunto. Dá mesmo, dá para sair falando e sem parar. Ainda mais que é gostoso ficar conversando aqui. Eu acho É muito massa. gostoso. E agora já tá dando até o final, já é 12h30 agora, ou 12h30, desculpa, 12h05 agora, já tá dando quase uma horinha. Aí, pra gente finalizar, eu queria então, você foi pincelando ao longo da live, mas para você sintetizar, quais são as dicas então que você dá para as pessoas de variáveis controláveis para diminuir essas dores dessa enxaqueca? Excelente. Eu acho que tem
uma espécie de apoio com 4 itens, né? 4 pilares. Primeiro pilar, sair do sedentarismo. Isso é importante demais. É assim, o fator provavelmente o mais poderoso e que às vezes é a diferença entre você precisar ou não de um neurologista. Às vezes é só o que falta, sabe? A pessoa está com o restante da vida arrumadinho e está tendo um monte de dor, mas ela começa uma atividade física e ela fica livre. É bonito de ver. Segundo fator, não ficar muito tempo sem comer. O jejum dispara adaptações metabólicas que, para uma pessoa que tem uma predisposição à enxaqueca, cara, vai atrapalhar muito a vida da pessoa. Ela vai ter dor. Ela vai ter dor. Então, aí uma chamada aos profissionais da educação física para a atividade física e da nutrição para a alimentação. Ó, semana passada eu tive consulta com a minha nutricionista. No Pilates e na atividade física que eu faço de luta, são profissionais também. E eu ouço o que eles falam, eu faço o que eles falam. Eu tento, pelo menos. Porque a gente tenta, né? A gente erra, mas erra tentando acertar, né? Então, atividade física, não ficar muito tempo sem comer. Sono. Dormir bem é uma das coisas mais importantes que existem na vida. A gente não pode deixar passar a importância do sono. Tem que dormir bem. Se você não está dormindo bem, vale a pena procurar ajuda. E não ache que a ajuda vai ser só, vou te dar um remédio para dormir aqui, tchau. Não, existe um mundo de ferramentas para poder ajudar nisso. Como saber se eu não estou dormindo bem? Tem 2 indicadores legais. Um é, quando eu acordo, eu estou pronto para dominar o mundo? Estou descansado? Sim, provavelmente estou dormindo bem. Não, provavelmente eu não estou dormindo bem. Segundo item, ao longo do dia eu tenho um sono, fico pescando? Não, não fico. Provavelmente eu durmo bem. Sim, eu fico. Provavelmente eu não durmo bem. Então isso é legal para você. É uma triagem grosseira, mas que é útil. E o quarto fator é preste atenção, dê carinho para a sua saúde mental. Cara, às vezes tem casos muito interessantes em que a pessoa está fazendo atividade física, está dormindo bem, está comendo bem e ainda está com dor. Mas ela é tensa e ela não quer ir ao psicólogo. Ela não quer usar o medicamento. Bicho, aí a pessoa está empacada. Saúde mental é coisa muito séria. E hoje em dia a gente tem tantas ferramentas eficazes, de fato eficazes, que resolvem a nossa vida. Cara, vale a pena demais cuidar disso com muito carinho. Então esses 4 fatores aí, se vocês forem atrás, dificilmente vocês vão precisar de mim. E um par de coisas, uma última coisa que eu queria falar, que é a seguinte, uma das dores de cabeça, na cabeça, que são mais frequentemente diagnosticadas de maneira equivocada, é a sinusite. O que eu quero dizer é o seguinte, uma porrada das chamadas sinusites, na verdade, são enxaquecas. Gente, olha que curioso. Então, aquela sinusite que não melhora ali, cara, procura neurologia. Provavelmente vai ter alguma coisa pra gente ajudar. Perfeito. E é engraçado, não, é curioso que tem alguns tipos de condições que viram do senso comum, por exemplo, eu tenho sinusite, eu tenho aquilo, que a pessoa acha que é comum viver com aquela dor e que ela tem que para sempre viver e ela abre mão de procurar tratamento. É verdade, cara, é verdade. Nossa, você tem toda a razão. Quando a gente soma todas as dores de cabeça, estão entre os 5 fatores que mais tiram qualidade de vida na civilização. Então, é algo para você como é incrivelmente frequente. Agora, tem tratamento. Pelo amor de Deus, não fique com dor. Ficar com dor de cabeça não é normal. A gente realmente, às vezes, se equivoca achando que é assim mesmo. Eu tenho que conviver com isso, eu tenho que me acostumar, tenho que me resignar. Não. Assim, tem que lutar, porque tem muita coisa, muita ferramenta boa para a gente ajudar. E aí, só para a gente finalizar, uma coisa que aconteceu comigo essa semana, num diálogo com um amigo meu, ele foi diagnosticado com TDAH e aí pediram, né, receitaram Ritalina. E aí ele veio falar assim, gente, ele veio falar para mim, eu tenho medo, olha isso, olha a crença.
Eu tenho medo de usar a Ritalina por ser tarja preta. Aí vem a questão do preconceito em relação ao medicamento, né? E aí, ele mesmo se escutando, ele falou assim, mas eu acho que eu sou hipócrita, porque eu acabo usando outras coisas. Aí vai para as drogas, para tentar uma compensação. Eu falei, não, pode parar, tá tudo errado. Larga as drogas e vai fazer o tratamento direito. Gente! Cara, é incrível isso, né? Mas a gente é muito contraditório, né, Andy? A gente tem um monte de coisas que a gente não consegue explicar com facilidade, que tem razões mais profundas e tem ambivalências e às vezes quer, às vezes não quer, às vezes tem medo, às vezes não tem. A gente tem medo de coisas que são irracionais, que não precisava ter medo. A gente deixa de ter medo de outras coisas que a gente deveria ter medo e assim por diante. E isso tem que ser levado em conta também. Que bom que esse seu amigo aí conseguiu se escutar e ver que ele estava num caminho equivocado, né? Olha, com acompanhamento médico adequado, usar medicamentos psicotrópicos hoje em dia é uma coisa muito mais tranquila e eficaz do que era 20 anos atrás. Um dos erros é que a pessoa às vezes vai na primeira consulta, pega a receita e some. Aí, meu amigo, isso aí é dar um tiro no pé. Aí você está pedindo para ter problema. Exato, Mas, muito comum. sim, infelizmente. A gente podia fazer uma live sobre medicamentos, hein? Para falar dessas Vamos? dificuldades. Quero demais. Já vou bolar já as perguntinhas. Então, ó, vou finalizar agora te agradecendo. Já teve gente falando aqui que já vai sair da live procurando ajudar a questão do sono. Olha aí a importância, Ótimo. né? Muito bom. E aí teve uma pessoa que fez uma pergunta, acho um pouco mais elaborada, mas eu vou te passar a pergunta para depois você fazer um vídeo. E aí a gente reposta Sim. aqui para você ficar com mais tranquilidade, tá bom? No seu Ótimo. domingo. E Combinado. aí perguntaram se vai ficar salva a live. Vai ficar salva, mas geralmente eu tiro do meu Instagram e coloco no meu canal do YouTube. Então é só ir lá, Psiende Guimarães. Mas eu posso deixar o link aqui depois no meu stories para quem quiser rever, né? Eu vou deixar aqui salvo durante 24 horas, mas depois as pessoas podem ir lá no YouTube para ver com mais tranquilidade. Eu gosto de passar para o YouTube, Heitor, porque muita gente não tem Instagram, né? A gente tem até pacientes em comum idosos que estão em psicoterapia, que eu falei na nossa live, e aí a paciente falou, eu quero assistir. Eu falei, não, eu vou deixar no YouTube e eu te mando, porque não tem Instagram. Que legal. Então eu Nossa, gosto de deixar lá, né, para ter mais visibilidade mesmo. Então, ó, gratidão demais, é sempre muito bom conversar com você. Você sempre traz muitas coisas para a gente pensar na nossa própria vida. É uma troca leve, né? Então, você é uma pessoa muito acessível, eu gosto muito disso, viu? Obrigado, bom domingo para prazer. você. E hoje eu já vou tentar pôr em prática. 8 horas da noite, desligar as redes, ler um livro para dormir. Vamos tentar fazer isso. Isso, muito Tá bom. Valeu, tudo de bom. Um beijo, viu? Bom Beijão, domingo para Andy. vocês, pessoal. Vocês Até mais. também, pessoal.